Fala galera, estamos ao vivo. Estamos ao vivo para o terceiro dia da jornada do empreendedor. Deixa eu terminar aqui os últimos detalhes. Aguardando aí quem for chegando. Enquanto isso eu vou botar uma musiquinha aqui pra gente curtir. Vou aguardar quem for chegando aí pra gente passar mais um dia de conteúdo. Hoje a gente vai estar falando sobre sonhos, ativar os sonhos aí de quem está com sonhos na gaveta. Eu tenho certeza que vai ser uma live maravilhosa porque é um dos temas que eu mais gosto. Tema de sonhar, tema de... para muitas pessoas é viajar na maionese, né? Então, primeiro dia aí a gente falou sobre o início da jornada do empreendedor. Ontem falamos sobre crenças. Hoje a gente vai estar falando sobre ativar os sonhos, sobre sonhos. E aí a gente vai, nos próximos dias, tá seguindo a série. Amanhã vamos estar falando sobre autoimagem. Depois a gente vai estar falando sobre negócios, vendas, liderança. Então serão aí nos próximos... A gente está no terceiro dia de 10. Nos próximos 7 dias, muito conteúdo ainda, né? Então tô abrindo mão de estar num churrasco aqui hoje para estar com vocês. Bem-vinda, Franciele, consultora, corretora de sucesso. Enquanto eu vou aguardando aqui, geralmente eu começo com o conteúdo dentro de 4, 5 minutinhos até a galera entrando. Feriado hoje, muita gente deve estar curtindo churrasco, então algumas pessoas tendo aulas, outras pessoas ainda trabalhando. E eu aqui entregando conteúdo. E quem for chegando, a maioria das pessoas vai chegando depois, então eu vou respeitar o tempo de quem está aqui, tá bom? Não vou falar direcionado para uma pessoa, a live ela é para ficar gravada, para tirar um produto dessa live. Então eu vou falar como se fosse para todos, ok? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já manda aí. Então eu só vou recapitular para fazer sentido. Algumas pessoas vão assistir essa live depois. Então para fazer sentido, tá? A jornada do empreendedor. O projeto é um passo a passo. São 10 lives de uma jornada, a qual o primeiro dia que a gente fala é o início da jornada do empreendedor. Eu expliquei que a gente precisa primeiro limpar o nosso terreno mental. O que seria limpar o terreno? A gente precisa primeiro desaprender as coisas que a gente sabe para depois aprender coisas novas. Imagina que você vai fazer um projeto de uma casa e você compra um terreno, a qual esse terreno vai estar já construído, porém uma construção de repente antiga. E aí você não vai construir uma casa ali, um novo projeto ali. Para você construir um projeto novo, a primeira coisa que você vai ter que fazer é derrubar tudo, quebrar tudo, limpar esse terreno, para depois você conseguir continuar fazendo um projeto novo. Limpa o terreno e faz um projeto novo. Trazendo essa metáfora para a nossa mentalidade, o que acontece, gente? Nem sempre o que vai fazer a diferença na nossa vida é aquilo que a gente vai aprender. O que vai fazer a diferença na nossa vida é muito aquilo que a gente já aprendeu que trava a gente, sabe? A gente tem muita crença, como eu falei na live de ontem, muita crença limitante, muita coisa que trava a gente, que limita a gente. Então é muito importante que a gente desaprenda muita coisa
para depois aprender coisas novas. Como eu cito no exemplo. É necessário a gente limpar o nosso terreno. Você não vai construir um projeto em cima de outro projeto. Você vai limpar o seu terreno para que depois que você tiver com o terreno limpinho, você vai fazer uma planta nova e aí sim você vai construir um novo projeto. A ideia é essa, a gente desconstruir algumas crenças erradas que a gente tem para que a gente consiga trazer crenças novas. Então quais são as crenças erradas que toda pessoa tem hoje? Principalmente para quem quer ser empreendedor. Uma das crenças que eu citei ontem na live é um passo a passo. Assim, a gente é educado para estudar, né? Termina o ensino médio, aí a gente faz uma faculdade, termina a faculdade, você tem que arrumar um bom emprego e durante esse emprego você vai trabalhar 40 anos até se aposentar. E a gente sabe que isso não funciona mais para as pessoas. Tem muitas pessoas que têm faculdade e não trabalham na área. Tem um diploma que não serve para nada. Investiu muito em educação, não tenho nada contra isso, tá? Eu acho que a educação ela liberta as pessoas, mas a gente precisaria ter educação financeira. Aulas como essa, de empreendedorismo. Precisaria ter essa matéria na nossa escola, no nosso ensino médio. E a gente não tem. Então a dica que eu uma frase que eu deixo para vocês é assim: ó, você que está me assistindo, você é pago por aquilo que você faz, não por aquilo que você sabe. Certo? Não importa o quanto você sabe, se você não está fazendo aquilo que você sabe, você não vai ser pago por isso. Entendeu? A gente não é treinado para empreender, a gente não é treinado para fazer negócios, a gente não é treinado para vender. Certo? E, poxa, quando você começa a trabalhar com vendas, quando você começa a tirar, você ressignificar suas crenças, remodular no caso, você começa a sonhar mais alto. Você começa a ser seduzido pelo futuro. Porque quando você tem Ontem eu falei muito assim sobre a gente ter que viver 70% no presente, 20% no futuro e 10% no passado. Para a gente aprender com o passado, a gente poder sonhar, ter sonhos, a gente visualizar um futuro, um cenário melhor. Porém, a gente tem que ter atitude. O principal é ação. Ação diária, todos os dias, no nosso presente. E quando a gente começa a sonhar, quando você tem uma visão clara de onde você pode chegar, sabe? Uma visão real de onde você pode ir, você começa a ser seduzido pelo seu futuro. Então quando você está lá no futuro, que você está seduzido, você não fica pensando muito no passado, você não fica pensando muito no que deu errado, sabe? Você quer o quê? Você quer buscar logo aquilo, quer correr atrás, quer trabalhar, quer realizar, porque você está seduzido pelo seu futuro, você tá com uma visão clara. Para muitas pessoas, eu não sei qual que é o futuro que você tem em mente, certo? Mas é o tema da nossa live de hoje, sonhos. Eu vou até escrever aqui para deixar fixado, e a gente vai ativar os sonhos de muita galera aí. Ativando os sonhos. O objetivo aqui é a gente fazer com que as pessoas tirem um sonho da gaveta. Infelizmente, a maioria das pessoas, devido a elas estarem alienadas, elas não sonham mais. Elas estão vivendo, vegetando. Sabe? Elas não estão pensando em ter uma vida melhor. Elas estão simplesmente vivendo de segunda a sexta para trabalhar das 7 às 5 e esperando o final de semana para curtir. E eu costumo dizer que a gente não nasceu para trabalhar. Na verdade, assim, a gente não tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. E a gente vive uma geração onde a maioria das pessoas vive para trabalhar. Elas não desfrutam. Deixa eu colocar aqui no comentário. A gente está no terceiro dia da série, são 10 lives. E hoje o tema é ativando sonhos. Vou soltar no comentário, vou fixar esse comentário para quem for chegando. Então sejam bem-vindos quem for chegando. Eu dei uma recapitulada aí do que foi o nosso primeiro dia de live, o segundo dia, estamos no terceiro. E hoje vamos falar sobre sonhos. E eu gostaria que você que está me assistindo, que você pudesse
Se você pudesse deixar nos comentários qual é o seu sonho, qual que é o seu sonho? Eu não sei qual é o seu sonho, mas o que eu sei é que não importa se está perto, se está distante, eu sei que você pode realizar. Eu sei que muitas pessoas vão te colocar para baixo, vão te criticar, vão te desanimar, porque o seu sonho pode ser muito real para você, pode ser uma visão muito clara para você, mas diante de muitas pessoas você vai se tornar uma pessoa louca. Você vai ser uma pessoa bitolada. Como eu já ouvi algumas pessoas falar para mim, meu, você tá bitolado, você só fala disso, você é louco, você simplesmente só pensa em dinheiro, só pensa em riqueza. Será que é só comigo que aconteceu isso já, gente? Fala comigo aí vocês aí, vamos interagir. Já aconteceu com algum de vocês? Se já aconteceu, escreve aí. Comigo já. Já fui chamado de louco. Já fui chamado de ambicioso, de ganancioso. A Franciele tá falando, o sonho dela é ser milionária. Com certeza ela tá louca, né, gente? Tá muito louca. Você é louca. Você não vai conseguir. Isso é besteira. Muita gente vai falar isso pra você. Muitas pessoas vão passar no seu caminho e vai te criticar, vai falar que você tá maluco. E a realidade é que você não tá louco. A realidade é que você tá começando a colocar um caminho que você vai atrair. Certo? Porque tudo começa num grande sonho. Tudo começa num grande sonho. O que você precisa entender? Que a gente vai falar nas 5 lives. Você precisa entender que existe uma diferença entre sonhos e visões. Existe. Deixa eu ler aqui, que eu tô com a colinha aqui, né? Existe um problema muito sério onde a gente começa a ter visões e a gente acaba não acreditando nas visões. Então, o segundo passo aqui é você poder acreditar nas suas visões. Você precisa acreditar, mesmo que seja uma visão absurda. O seu sonho, ele precisa ser um sonho muito grande, a ponto de você achar bem difícil mesmo de realizar, para que você saia da zona de conforto. Jorge Paulo Lemann, ele escreveu um livro. Para quem não sabe, Jorge Paulo Lemann, ele é um dos caras um dos brasileiros mais ricos. E ele é bilionário. Ele é o dono da Heineken, né? Da Heineken não, perdão, da Ambev, da Heinz. E ele tem um projeto gigante. Na verdade, eu acho que esse projeto acabou não dando certo, ele reconheceu. Mas no livro dele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: sonhar pequeno e sonhar grande gasta a mesma energia, dá o mesmo trabalho. Então por que você, o que nós, né, vamos generalizar assim, por que nós, para que ninguém se sinta ofendido, por que nós temos a mania de pensar pequeno? Por que nós não começamos a pensar grande? Por que a gente não tem esse hábito de pensar grande mesmo? Porque as pessoas vão tirar a gente de louco. E a gente sabe que ser rejeitado, ser ridicularizado, ser zoado, ninguém gosta. Mas você precisa entender que isso faz parte da jornada do empreendedor. Todo empreendedor ele vai ser criticado, ele vai ser zoado, ele vai ser chamado de louco. E quando você sabe o que você vai passar, você não desiste. Por isso que é muito bom, e eu indico vocês lerem a biografia de Jorge Paulo Lemann, Flávio Augusto, Ike Batista, Silvio Santos. Todos esses grandes empresários, esses grandes líderes de sucesso, todos eles foram em algum momento zoado, zoado, criticado, e depois que tiveram sucesso, bajulado. Sabe aquelas pessoas que te criticam a vida toda e depois que você tem sucesso elas falam: nossa, eu sempre acreditei em você, você sempre foi esforçado. Mas durante a sua dificuldade, na fase difícil, essas pessoas elas não estavam te incentivando, sabe? Então, gente, o primeiro passo que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: existe uma diferença entre sonhos e visões, tá? Eu vou pedir para que todos que estão presentes na live agora, antes de eu começar, que eu vou começar pelo passo 1, o nosso tema é sonhos, vamos compartilhar. Tem um aviãozinho aqui, eu não sei se está aqui embaixo, um aviãozinho. E eu vou escrever aqui, ó, vem para a live e vou mandar para a galera. Envia aí para os seus amigos, porque o nosso intuito é fazer com que essa mensagem chegue no máximo de pessoas possível, tá? O Instagram ele não avisa que a gente está ao vivo, então conforme vai se tornando um tema relevante,
aí o Instagram ele começa a aparecer a bolinha lá em primeiros. Estou enviando aqui, tem muita gente aqui para eu enviar, então vai bombar agora, a live vai ter um número de pessoas que vai entrar. Muitas pessoas são curiosas, vão simplesmente ver o que eu estou fazendo, o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, e aí vai sair. Por muitos não tem interesse, outros estão ocupados, outros têm outras prioridades, enfim. Cada um no seu momento. Eu sei que quem ficar até o final vai ter uma experiência bacana, enriquecedora, vai estar aprendendo bastante coisa. Quem fez, deixa nos comentários aí. Eu já compartilhei, já fiz. Pra mim tem bastante gente ainda. Eu mando pra todo mundo mesmo. Não mando só pra 10, 20 não. Se tiver 50, 100, eu vou enviando. Pessoal, quem tiver pergunta, dúvida, aqui o tema é empreendedorismo, tá? Então quem tiver pergunta, dúvida sobre vendas, empreendedorismo, sonhos, crenças, pode mandar que eu vou estar respondendo mais pro final, tá bom? Vou tirar 10 minutos para estar respondendo todas as perguntas. A nossa live ela dura 1 hora e serão durante 10 dias. Então assim, quem já perdeu os últimos 2 dias, a live está gravada, ela está salva. Tá salva no Instagram, tá salva também no YouTube. Quem não tem acesso ao meu canal no YouTube, vai lá no link na bio, clica lá no ícone do YouTube, se inscreve no canal e lá no meu canal tem todos os vídeos, tá bom? Então, bom, já fiz, já compartilhei. Muito obrigado aí quem compartilhou. Tamo junto, galera. Vai dar uma bombada agora e eu vou começar a falar aqui sobre o nosso tema de sonhos. Essa live talvez fique um pouco... Eu fiz uma série de lives que foi 5 passos para um empreendedor, né? O primeiro passo, tudo começa num sonho, depois você precisa ter um projeto, depois você precisa ter atitude, você precisa liderar. Enfim, eu fiz uma live que eu vou estar falando novamente aqui os 5 passos que eu falei, né? Crenças e tudo mais. Hoje o nosso tema é sonhos. Então vamos lá. Qual que é a diferença de sonhos para visões? Eu costumo dizer que visão é quando você sonha acordado. Existe aquele sonho que você dorme e aí você está com um pensamento tão fixado na sua cabeça que você acaba sonhando com aquilo. E quando você sonha, muitas pessoas acabam não lembrando, outras acabam lembrando. Porém, não é um sonho tão poderoso, porque ele é algo que está no seu subconsciente, está no seu inconsciente. E eu gosto muito de sonhar acordado. Então, quando você fecha os olhos, começa a imaginar um cenário positivo, começa a sonhar com que os seus projetos dando certo, começa a imaginar um cenário onde tudo aquilo que você deseja está acontecendo. Isso é o que eu chamo de visão, certo? Visão é sonhar acordado. Para quem não sabe, sonhar acordado para mim é uma das principais, vamos colocar assim, uma das principais qualidades de um empreendedor, porque o empreendedor ele tem o dom de sonhar, ele tem o dom de imaginar coisas boas, ele consegue filtrar muito mais o pensamento positivo do que o negativo. E quando a gente começa a ter visões, a gente pensa assim, eu vou entregar uma visão clara para você agora. Eu quero que você imagine você morando numa mansão em Alphaville. Eu quero que você imagine você ganhando R$1 milhão por mês. Imagina. E você começa, biologicamente falando, você começa a se sentir assim. Você começa a se sentir milionário, você começa a se sentir uma pessoa próspera, você começa a se sentir. Então, antes de você ter, você precisa ser. E antes de você ser, você precisa fazer. Antes de ter, você precisa ser. E antes de ter, de ser, você precisa fazer. Para ter, precisa fazer. Que é o tema de atitude. Então eu quero que você imagine, não sei onde você quer morar. O meu sonho, morar em Alphaville. O meu sonho, dirigir uma Ferrari, ter uma Lamborghini, ter helicóptero, ter avião. Eu não sei qual é o seu sonho. Se você quiser escrever aqui para mim, você pode escrever.
Mas o que você precisa entender é que antes de você iniciar qualquer coisa, você precisa já se sentir aquilo. Você precisa se sentir já uma pessoa próspera, uma pessoa que vai conseguir realizar. Você não tem que se... Eu gosto de dar um exemplo de quem quer emagrecer. Se você quer emagrecer, a primeira coisa que você tem que se sentir é magro. Você já tem que ser magro. Não é que, eu vou emagrecer, eu vou tentar. E a gente sabe que quem tenta não consegue. Ou você determina aquilo e faz, ou você não vai fazer. Porque é determinação. Como eu falei, você precisa ser antes de ter. E você precisa fazer antes de ser. Certo? Para quem entende sobre visões, a gente sabe que muita gente vai começar a falar: porra, você tá louco, velho. Então esse é o segundo passo que eu quero falar para você. Você precisa ser louco, você precisa ter um sonho tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que as pessoas vão falar: cara, você tá maluco, isso daí você nunca vai conseguir realizar. E aí quando você começa a ser chamado de louco, é porque você está no caminho certo. Quem nunca foi chamado de louco é uma pessoa normal. E tá cheio de gente normal por aí. Tá cheio de gente normal que tá na zona de conforto, que não incomoda ninguém, que não sonha com nada, que não se desafia a ter uma vida melhor, a vencer na vida. E não é vergonha pra ninguém, sabe? A gente vive num país tão alienado que a gente não tem educação financeira na escola, a gente não tem matéria de empreendedorismo na escola, a gente não tem um treinamento para que você possa sonhar, ativar, para que você possa acreditar em si mesmo. O nosso treinamento termina a escola, arruma um emprego, faz uma faculdade, arruma um emprego, arruma um emprego onde você vai trabalhar 40 anos e aí sim você vai, depois de 40 anos, se aposentar e aí a empresa vai cuidar de você, ou o governo. Paga o seu INSS, tá? Não esquece. Quantas e quantas vezes eu ouvi isso, gente? E eu posso falar para vocês, eu não tenho uma faculdade, e eu não tenho um emprego, e eu não sou uma pessoa que não sonha, que não quer nada com a vida, sabe? Porque muitas pessoas acabam nos julgando. Nossa, esse cara não quer nada com a vida. Eu sou simplesmente um sonhador, um vendedor. E muitas das vezes eu não vendo produto, eu não vendo serviço, eu vendo sonhos, eu vendo esperanças, sabe? Eu vendo ânimo, eu vendo coragem. Coragem para quem tem medo, ânimo para quem está desanimado, sonho para quem deixou de sonhar. Quantas pessoas vão começar a sonhar, vão tirar os sonhos da gaveta a partir dessas lives? E isso daqui é um conteúdo gratuito. Óbvio, vai ser um produto. Uma hora, quem perdeu vai querer o passo a passo, vai comprar. Mas quem está aqui no dia a dia recebendo vai ser privilegiado. É um privilegiado. Então sinta-se privilegiado. Tá bom? Não deixe de sonhar até com que as pessoas chamem você de louco. Se você tem um sonho muito pequenininho, eu quero ganhar 10 mil por mês. Talvez 10 mil esteja muito dentro da sua realidade. Talvez você conheça pessoas que ganham 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Então você tem que ser mais louco do que essas pessoas. Para você chegar em lugares aonde essas pessoas não chegaram. Ontem eu falei uma frase que eu gosto muito, que me marcou essa frase. E essa frase fala o seguinte: os primeiros astronautas foram treinados por pessoas que nunca pisaram na Lua. Imagina que você vai fazer um projeto tão grande que você vai poder ensinar pessoas a chegar em lugares que você não foi. Isso é incrível, gente. E esse é o meu objetivo. Eu quero que cada um de vocês aqui sintam-se poderosos, porque você é a imagem e semelhança de Deus, você é filho do Criador, você tem o poder nas suas mãos e você tem que tomar posse disso. A única coisa que você precisa fazer é tomar posse. Porque Deus, ele já abençoou todas as coisas. Na palavra já fala. Deus já abençoou todas as coisas. Você já é uma pessoa abençoada. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. Tudo que você fizer vai dar certo. Porém, a maioria das pessoas não toma posse. A gente ouve muitas pessoas falar: se Deus quiser vai dar tudo certo. Se Deus quiser eu vou conseguir. O que elas não sabem é que Deus, ele já quis e ele já abençoou. Então agora é com você, agora é comigo, é com você, agora é com a gente. Então não deixa os seus projetos na responsabilidade de Deus. Tenha autorresponsabilidade, assuma a sua responsabilidade, assuma a sua missão de imagem e semelhança do Criador aqui na Terra
e começa a ser dado como louco. Abraão foi um cara que foi chamado de louco, Noé foi chamado de louco, José foi chamado de louco, grandes líderes na Bíblia foi chamado de louco. Até que a visão deles foi realizada e aí depois eles foram honrados. Não só por Deus, mas pelas pessoas a quais humilharam, pessoas às quais praticamente simplesmente foi um peso, só colocou para baixo e fez desanimar. Por que eu gosto de falar tudo isso? Porque a maioria das pessoas desiste do próprio sonho por causa da opinião dos outros. Isso não é justo. Se você se importa com a opinião do outro, você esquece de si mesmo. E você tem que entender que o mais importante é a sua decisão. Sucesso é uma questão de decisão. Se você decidir ter sucesso, não importa o quanto que você vai errar, o quanto que você vai falhar, o quanto que você vai tentar. Uma hora vai dar certo. A filosofia do sucesso é eu conseguirei. Se você pensar que você é uma pessoa incapaz, é isso que você é. Se você pensa que você é incapaz, então você é realmente incapaz. Se você pensa que você é uma pessoa capaz, então é isso que você é, uma pessoa capaz. Então eu quero que vocês saibam que vocês são pessoas poderosas, pessoas capazes. Sabe? Tem muita gente aqui que começou, tem pessoas na live aqui que começou o projeto do zero comigo. Tem pessoas que construíram um grande negócio comigo. Tem pessoas que estão aqui, que viu a gente foi humilhado, a gente foi zoado. Mas enfim, a gente não estava nem aí para a opinião dos outros. Porque os outros não vão ter a mesma visão que a gente. Da mesma forma que nem todo mundo teve a mesma visão que Noé. Deus passou a visão para Noé. E Noé foi lá e fez a arca. Ele não queria saber se as pessoas iam entrar ou não com ele na arca. Ia viajar ou não com ele. Então ele foi para cima, ele fez. Noé foi chamado de louco até o dia que choveu. E aí depois que choveu, ele foi considerado como um gênio. E aí até hoje a gente fala de Noé, tá lá na Bíblia. E você precisa entender isso, que você vai ser chamado de louco até que você realize os seus projetos, porque não adianta também só ficar sonhando, você precisa ter atitude, você precisa ir para cima, ação. Todo dia, buscar e perseguir aquilo que você tanto sonha. A partir do momento que você realiza o seu sonho, você deixa de ser chamado de louco para ser chamado de gênio. E quantos gênios a gente tem aqui na live? Comenta aí, eu sou um gênio. Porque pode ser que você esteja sendo chamado de louco hoje. Pode ser que as pessoas estão te chamando de louco. Mas eu que tenho uma visão e eu acredito no próximo, incentivo, eu sei que o ser humano é capaz. Não importa, eu já vi pessoas saindo do zero para construir um negócio gigante. Quantas histórias que eu já ouvi, sabe? E eu posso garantir para você, não existe um lugar melhor do que o fundo do poço. Porque o fundo do poço, quando você chega lá, não tem como você passar dali. Não tem como você descer mais. Ou você sobe, velho. Ou você se entrega e morre espiritualmente, mentalmente, deixa de sonhar e morre, ou você vai subir. Então não tem como cair mais. Quando você chega no fundo do poço, agradece, fala: obrigado, Deus, porque daqui para baixo eu não vou mais. E aí você vai lembrar, e eu vou pedir para vocês, honrem as pessoas que vão estar com vocês no fundo do poço, tá? Porque quando você estiver lá em cima, muita gente vai se aproximar, muita gente vai querer usufruir. Então não esqueça dos seus dias difíceis, dos dias de luta, dos dias de dificuldade, não esqueça, tá bom? Eu vou deixar uma frase que eu gosto muito, eu quero que vocês anotem. Vocês que estão me assistindo, vocês serão responsáveis por cavar um poço. E milhares de pessoas vão matar a sede através desse poço. Você vai cavar um poço. E milhares de pessoas vão matar a sua própria sede através desse poço. Por causa de você, milhares de pessoas vão colocar o pão na mesa. Por causa de você, milhares de pessoas vão tirar os sonhos da gaveta. Por causa de você, milhares de pessoas vai começar a ter uma vida nova, uma vida com mais esperança, uma vida com mais atitude, com mais qualidade e mais prosperidade. Principalmente, não vai faltar o pão na mesa, não vai faltar oportunidade, não vai faltar atitude
com que vai fazer com que essas pessoas cheguem até a Lua. Tá bom? Chegue em lugares onde você não chegou. Cava o seu poço, tá? Aproveita agora. Se você tem uma água para beber, se você tem um poço, uma fonte, cava agora. Porque é mais fácil você cavar um poço agora que você tem o que tomar, uma água para beber, do que você esperar secar a sua fonte para depois cavar. Depois vai ser mais difícil. Tá bom? Então aproveita hoje. Beleza? Vamos lá. Eu falei sobre tudo começa num sonho, entendeu? Eu expliquei a diferença de sonhos e visões. Expliquei que você precisa acreditar nas suas visões, né? E acreditar nas suas visões é quando você entende que, tipo, mesmo que você duvide, entenda que Deus está te passando isso. E não tenha dúvida de que você é capaz. Porque se Deus te mostrou, é porque você já pode realizar. Ele não vai te dar uma cruz que você não vai suportar carregar. Ele não vai te dar uma missão que você não vai realizar. Ele não vai fazer você envergonhar. Se você tem essa visão, é porque você já está preparado para realizar. Não tenha medo, vai para cima e realize, tá bom? A ponto de ser chamado de louco. Louco. Certo? Putz, tem um livro aqui, chama Quem Pensa Enriquece. Na verdade, eu acho que todos os livros do Napoleão Hill, e eu vou pegar aqui pra vocês, vou mostrar de novo. Ontem eu mostrei. Só um momento, gente, só um momento. Vou indicar pra vocês. Esse autor aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Napoleão Hill. Tem vários livros dele. Assim, ó, eu vou ler um por um aqui para vocês verem. A Ciência do Sucesso, A Escada para o Triunfo, A Chave para a Prosperidade. Se você já leu algum desses, você comenta aí qual que você já leu, qual que você conhece. Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, Napoleão Hill. Esse cara aqui, ele é simplesmente um mestre para muitos milionários. Quem convence enriquece. Você pode realizar seus próprios milagres. Vou pegar só mais um aqui. Só um momento. Esse é um livro libertador. Mais esperto que o diabo. E o diabo na nossa vida hoje, ele é o principal responsável por nos alienar. Não é um livro de religião, é um livro de negócios, é um livro de finanças, é um livro de mentalidade, é um livro de desenvolvimento pessoal. Não sejam alienados. Aqui ele mostra muito sobre como a gente é alienado pela família, pelo governo, pela religião, a ponto da gente não acreditar em si mesmo. E principalmente o território que a gente vê. Gente, de coração, tudo isso daqui, eu acredito que nos Estados Unidos eles têm como um hábito de ler esse conteúdo, sabe? E aqui a gente não tem. Acho que, se eu não me engano, eu vou até pedir a ajuda do Lucas, que eu sei que é um bom leitor, que tá na live. Eu não sei o percentual exato de leitores que tem no Brasil, mas se eu não me engano são 52 pessoas que têm o hábito de leitura. Imagina que metade do país de tipo 100 milhões lê, outras 100 não lê. E se você sabe ler e não está lendo, você é igual a uma pessoa que não sabe ler. Você não é melhor e nem pior. Tem pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, mas tem atitude, estuda, aprende. E eu falei, se eu não me engano eu falei, não sei se foi na primeira live ou foi na segunda. Foi na primeira. Eu expliquei que existe 3 maneiras de se aprender. A primeira maneira é estudando, a segunda é praticando e a terceira é ensinando. Então você precisa estudar, praticar e ensinar para você subir de nível, certo? Para você estar sempre crescendo em conhecimento, sempre se tornando uma pessoa melhor. E você vai estar ganhando um pouquinho mais a cada dia. Se você quer ganhar um pouquinho mais,
Não se apegue a dinheiro, tá? O dinheiro é um papel, gente. Eu gosto. No livro do Pai Rico, Pai Pobre, ele fala: o dinheiro ele é invisível. O que você pode aprender com o dinheiro invisível? Feche os olhos. Imagina que você vai comprar um terreno. Que ele ensina muito isso. Que você compra um terreno que vale 600 mil reais e você constrói um prédio que vale 10 milhões. O dinheiro é invisível. Você só precisa imaginar isso. Você não precisa ver isso. Entendeu? O dinheiro é simplesmente um papel. Sabe? Isso aqui, ó, deixa eu pegar no bolso aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui. Isso aqui é só um papel. Entendeu? Só um papel. Isso aqui é um papel. Que se eu fizer isso aqui, ó, rasgar 50 reais, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Óbvio que daqui a pouco eu vou colar o Durex. Vou passar um Durex, senão vocês vão falar: nossa, esse cara é muito louco. Mas eu sou louco mesmo. Mas é um papel, porque o valor disso daqui não está no papel. O valor, o preço, no caso, não está no papel, e sim no valor disso daqui. O que você faria com 50 reais? Pouca coisa hoje. Mas o que você faria com uma mente livre? Com uma mente que acredita e sabe fazer o dinheiro? Entendeu? Que sabe fazer, que prospera. A galera vai rachar agora. Ai, ai, viu? Gente, eu tô tão rico que eu tô rasgando dinheiro na live. Mas quero que vocês entendam isso, que a gente precisa realmente ser louco aqui. A gente precisa ser diferente, se diferenciar. Para que a gente possa chamar atenção realmente, para não ser mais um nessa sociedade medíocre que a gente vende, que a gente vive. A gente é estudado para passar tirando nota C. Tira nota C, passa de ano. Se a gente acostumasse, fosse forçado a tirar letra A, com certeza ia desenrolar, com certeza ia fazer sentido. Entendeu? Então tá aqui, ó. 50 reais que eu acabei de rasgar. E quem fizer o melhor comentário aí, eu vou enviar esses 50 reais aqui. Ai, galera, brincadeira, mas enfim, brincadeiras à parte, vamos seguir aí a live. Tá bom? Eu falei maneiras aqui, a diferença de sonhos para visão, que você precisa sonhar a ponto de ser louco. E agora eu vou falar. Todo o livro do Napoleão Hill ele fala que você precisa primeiro crer que é possível, você precisa ser para que depois você vá fazer. E aí você precisa fazer para depois você ter. Antes de você ter o que você quer ter, você precisa primeiro ser o que você quer ser. Você precisa primeiro acreditar. E eu vou pegar até um outro livro aqui, ó. O quarto passo que eu vou estar falando aqui, na verdade eu falei já sonhos e visões, acredite nas visões, seja louco, você precisa ser louco, você precisa sonhar até você ser louco. Quando você estiver sendo chamado de louco, é porque você está no caminho certo. Tá bom? Não seja comum. E o último passo, aí eu falei aqui, vamos lá, gente. Sonho, visão, acredite nas visões, são 5 passos aqui, tá? Seja louco. E agora eu vou entrar. Aqui o Napoleão Hill, nos livros dele, ele fala que você precisa fazer um quadro dos sonhos. A Xuxa comenta. Obrigado, viu, Xuxa, pelos parabéns, viu? Logo, logo a gente vai estar fazendo uma live junto aí novamente. Você precisa ser antes de ter. E você precisa fazer antes de... Como é que é? Acho que é isso. Você precisa fazer antes de ter. E você precisa ser antes de fazer. É isso. Mas resumindo em 2 passos. Você precisa ser antes de ter. Antes de você ter qualquer coisa, você precisa ser. E aí sim você vai agir conforme aquilo que você deseja. Você precisa ter coerência nas suas ações. Então assim, gente, já que eu falei do Napoleão Hill ele ensina a gente a fazer o quadro dos sonhos. Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, o que é o quadro dos sonhos.
porque o meu quadro dos sonhos já está desatualizado, eu preciso fazer um novo. Mas imagina que você quer ter um casamento. Pega uma cartolina em branco, corta uma foto de um casamento, cola nessa cartolina. Cola, imagina que aqui, ó, é em branco. Bota aqui a foto do carro que você quer ter, do casamento que você quer ter, da casa que você quer ter. Faz o quadro dos sonhos, isso é muito importante para você estar visualizando todos os dias os seus sonhos. Aí você vai falar, pô, Vitor, mas isso aí não é besteira? Meu, pode ser uma besteira, mas eu garanto que se você tiver um quadro do sonho, quem tem um quadro do sonho, quem não tem, o que tem vai desistir, vai ser mais difícil para desistir. Aquele que não tem, simplesmente ele vai acordar, ele vai esquecer do próprio sonho e ele um dia vai esquecer de que ele sonhou. Um dia ele vai esquecer de que ele se desafiou. Ele falou, não, eu determinei isso para mim, então é isso que eu vou fazer. Se eu determinei, é isso que eu vou buscar. Então quem tem o quadro do sonho não vai desistir com tanta facilidade. Porque você vai acordar com aquilo que vai te desafiar, sabe? Você vai acordar com aquilo que vai falar, poxa, eu vou ficar deitado aqui mais um tempo e não vou fazer nada, ou eu vou para cima do meu sonho, eu vou agir. Quem tem quadro do sonho, comenta aí, eu tenho um quadro do sonho. Se tiver, posso até chamar. Lucas, posso chamar você na live aí para você mostrar o seu quadro dos sonhos pra gente, para dar de exemplo pra galera aí? Se não quiser, não tem problema, mas se você puder, eu agradeço. Comenta aí, pode chamar, tô pronto, que aí eu vou te convidar. Mas só um exemplo, galera. Imagina aqui, ó, uma cartolina em branco. Coloca a foto do seu carro, tem que ser algo bem, você tem que ser bem direto, assim, bem, poxa, fugiu a palavra agora. Você precisa ser bem claro com o que você quer. Precisa ser com clareza. Se você quer uma Ferrari, beleza, qual é a cor da sua Ferrari? Qual o carro que você quer, qual o ano que você quer, qual o modelo, sabe? O banco é de couro. Se você quer uma casa, quantos quartos você quer? Ela vai ter uma escada. A escada vai ser de mármore, vai ser de pérola, de diamante. Enfim, você tem que ser bem... Tem que ser um sonho com muita clareza. Você tem que ser bem determinado. Você tem que olhar aquilo. Deixa eu ver aqui o que o Lucas falou. Não estou na minha casa, irmão. Estou no Uber. Ô, irmão. Tá no Uber e prestigiando a gente aqui. Obrigado, cara. Satisfação. Então, assim... Acho que ficou bem claro assim, o que é o sonho, um quadro do sonho. Pega a casa que você quer, recorta. Lembrando bem... Meu, se tiver que sonhar grande, sonhar pequeno, você vai gastar a mesma energia. Então sonhe grande. Tá? Não se limite em sonhar pequeno. Não se limite simplesmente em colocar... Nada contra um barraco, velho. Nada contra um apartamento. Mas se você pode colocar uma mansão, por que você não coloca uma mansão? Se você pode colocar 10 carros, por que você não vai colocar só um? O quadro do sonho é seu. Certo? E o seu sonho é seu. O único responsável diretamente por realizar o seu sonho vai ser você. Vai ser você. E eu espero que você faça o seu quadro dos sonhos. Eu tenho alguns aqui que está atualizado. Eu não vou conseguir achar agora, senão eu vou abandonar vocês e eu teria que procurar. Mas eu lembro que eu fiz uma sessão de coach com a Cris, que é uma amiga minha. E aí ela pediu para eu fazer, né? E aí eu levei para ela uma imagem a qual eu queria estar falando em público, uma imagem a qual eu queria estar no cruzeiro, nunca tinha feito um cruzeiro, uma imagem a qual eu queria estar, eu estava treinando muitas pessoas e eu nunca tinha feito. Isso mais ou menos há vou colocar aí uns 3 anos atrás. De lá para cá, quase tudo que eu coloquei nesse quadro do sonho eu realizei. Eu fiz meu depoimento para mais de 1000 pessoas, eu não sei lá quantas pessoas tinha no teatro aquele dia. Eu fui para o cruzeiro que eu nunca tinha ido, realizei meu sonho. Eu treinei várias pessoas durante esses últimos 5 anos. E foi muito bom a jornada, sabe? E quando você chega num determinado sonho, você começa a sonhar mais longe, sabe? Você começa a sonhar mais grande. E o exemplo que eu dou para o seu sonho hoje... Não se preocupe com o que está lá na frente, se preocupe com o que está próximo de você.
Imagina que você tem um carro e o farol do carro, imagina assim, quando você está dirigindo na estrada, o farol do carro, ele vai iluminar no final da estrada? Não, ele vai iluminar ali na sua frente e quando você chega um pouquinho mais à frente, ele ilumina um pouquinho mais à frente. Então deixe os seus faróis apontados para aquilo que você tem controle hoje. Tá bom? Não se preocupe com o que está lá na frente, não se preocupe muito longe, se preocupe com o que tá, com o que você vai poder enxergar, com o que você vai conseguir iluminar agora. Tá bom? Um pouquinho mais à frente, aquilo que o farol ilumina, ele não vai iluminar tudo, mas se você andar um pouquinho mais para frente, você vai enxergar um pouquinho mais à frente. Um pouquinho de cada vez. Tá bom? Ficou claro aí o quadro dos sonhos para vocês? Alguma dúvida? Se alguém tiver dúvida, comenta. Gente, vocês podem pegar a imagem de revista, vocês podem pegar a imagem de jornal, vocês podem baixar a imagem pela internet, imprimir. O que você precisa entender é que quando você acordar, a primeira coisa que você tem que visualizar é os seus sonhos. Quando você acorda, o quadro do sonho tem que estar de frente assim para você. Eu tenho a habilidade, a facilidade de lembrar dos meus sonhos todos os dias, muitas vezes sem nem precisar olhar o quadro do sonho. Mas a maioria das pessoas não. Então, para isso virar um hábito, para que não esqueça dos próprios sonhos, você precisa fazer. Um dos líderes que me treinou nos meus negócios, o Lucas Battistoni, algumas pessoas devem conhecer, outras não, enfim, o Lucas Battistoni, ele fala que o quadro do sonho dele estava pregado no teto assim, da casa dele, no teto do quarto dele. E quando ele abriu o olho, ele já enxergava. A primeira coisa que ele olhava era o sonho. E é muito poderoso quando você está naquela baixa frequência ainda, que você está acordando, você poder olhar seus sonhos, refletir sobre aquilo, sabe? Falar, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu decido, é isso que eu vou buscar. E é incrível, gente. Parece que não, mas tem um poder muito grande nisso daí. E aí você vai falar, poxa, Vitor, mas por que eu tenho que fazer o quadro dos sonhos? Vou te dar três motivos para você fazer. O primeiro, para você não desistir na hora que a dificuldade chegar. Porque a dificuldade vai chegar, muitas pessoas vão desacreditar de você, muitas pessoas vão te julgar, muitas pessoas vão colocar você para baixo, vai falar que você é louco. Então quando você tem os seus sonhos com clareza, você não vai desistir. Porque se você desistir, você vai se sentir um covarde e você vai dar razão para todas essas pessoas que duvidaram de você. Segundo motivo para que você tenha um quadro dos sonhos é para que você comece a lembrar todos os dias o porquê que você está levantando, porquê que você está pagando um preço de dificuldade, porquê que você está aguentando ser humilhado, ser julgado. Por quê? Você tem que saber o porquê, não é à toa. Ninguém vai te zoar à toa, vai cagar na sua cabeça e vai ficar quieto. Não é à toa. Você tem que saber os motivos que você está acordando cedo todo dia e indo ralar lá, indo buscar seus objetivos. Entendeu? E indo pagar um preço tão grande que muitas pessoas pagam. Muitas pessoas falam que pô, é difícil empreender, é difícil vender e tal. Meu, difícil é acordar cedo todo dia, pegar um busão lotado, metrô lotado, passar 8 horas num trabalho onde você não gosta, sabe? Ter pessoas te cobrando, patrão enchendo o saco. Isso é difícil. E o terceiro motivo é o passo que a gente vai falar agora, que é a lei da atração. Quando você olha todos os dias para aquilo, você começa a atrair aquilo. E eu vou pegar novamente, só um momento, que está aqui de frente. Muito do empreendedor, está aqui, ó. Perdão. O Segredo. Esse livro é poderosíssimo. Esse livro ele é incrível. Então muito do que um empreendedor faz é para ativar a lei da atração. Porque aquilo que você pensa é aquilo que você atrai. Se você pensa positivo, você vai atrair coisas positivas. Se você pensa em prosperidade, você vai atrair prosperidade. Se você pensa em saúde, você vai atrair saúde. E por que é importante a gente fazer esses exercícios? Porque os pensamentos negativos eles não vão deixar de vir.
Tem pessoas que acordam o dia inteiro, passa o dia inteiro pensando nos pensamentos negativos, ao invés de substituir, procurar ter uma visão nos pensamentos positivos. Então eu indico esse livro aqui para que você consiga ativar a lei da atração e que você consiga colocar a sua mente na frequência correta, e o universo ele vai te tornar isso. O universo vai atrair para você tudo aquilo que você deseja. Então, se você deseja riqueza, pensa na riqueza. Se você deseja saúde, pensa na saúde. Se você deseja prosperidade, pense em prosperidade. Se você deseja liberdade, pensa em ser uma pessoa livre. Tudo aquilo que você pensar vai atrair. Porque eu tenho certeza que se você pensar negatividade é o que vai te atrair. Eu gosto de falar sempre do livro de Jó, que Jó ele falava que o mal que ele mais temia caiu sobre ele. Jó era um dos homens mais prósperos. E aí, num dia ele estava lá, chega um funcionário de Jó e fala: Jó, acabou de caiu uma bola de fogo do céu e queimou todos os pastos, todos os seus gados. Jó era o homem mais rico do Oriente, naquela época só existia o Oriente. E ele ficou arrasado, obviamente. Saiu esse funcionário, já entrou outro falando: Jó, passou um terremoto muito forte e derrubou todas as casas, e seus filhos estavam lá, todos eles morreram. Enfim, aconteceu coisas terríveis com Jó, porque ele tinha medo que acontecesse aquilo. Mas Deus permitiu. O diabo em si achava que Jó era uma pessoa fiel a Deus pelas coisas que ele tinha, porque ele era uma pessoa abençoada. Mas Deus permitiu. Não. Ele não tem interesses aqui, ele realmente me ama. Então assim, gente, evita de ter medo, sabe? Porque senão você vai atrair aquilo que você tem medo. Vai acontecer com você. Procura colocar em prática os pensamentos de coragem. Porque se você tem coragem, você vai conseguir encorajar outras pessoas. Se você tem medo, você vai assustar outras pessoas. Então o pensamento do medo bloqueia e já começa a praticar o pensamento da prosperidade, o pensamento da abundância. Então quando você todos os dias olha para os seus sonhos, pensa naquilo, qual a frequência que você está enviando para o universo? É isso que eu quero. O universo ele vai te entregar o que você quer. Um pensamento correto não é se vai dar certo. Você não tem que pensar, será que eu vou conseguir? Você tem que pensar o que eu vou fazer para conseguir. O que eu faço para realizar aquilo que eu quero realizar. E aí sim você vai receber respostas através do seu inconsciente para que você realize o que você quer realizar. Beleza? Então não deixe de sonhar, não deixe de ser louco, não deixe de pensar positivo para atrair coisas positivas, não deixe de ser uma pessoa que vai encorajar outras pessoas, porque aqui nós estamos para ser um canal de bênçãos, não um canal de medo, um canal de terror, um canal de travar as pessoas. Aqui a gente está para libertar, esse canal aqui é para libertar as pessoas, tirar da alienação, transferir os pensamentos de medo para um pensamento de coragem, transferir um pensamento de escassez para um pensamento de abundância. E a maioria das pessoas vive no pensamento de escassez. Vive naquele pensamento: eu não vou sair hoje porque senão eu vou gastar muito. Eu não vou fazer aquela viagem que eu tanto quero porque senão eu vou gastar muito. Porra, se essa pessoa morresse hoje, velho, o que vai adiantar todo esse dinheiro que ela tá guardando para não gastar? E essas lives que a gente faz aqui, essa live que eu tô fazendo, não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. É para que você aproveite melhor do seu tempo de vida, para que você tenha uma melhor qualidade de vida, para que você consiga entender que o seu tempo está acabando. Cada dia que passa é um dia a menos para você viver, porém é um dia a mais para você fazer o que você quer fazer. E você precisa fazer. Você não pode simplesmente procrastinar, deixar para depois. Vou fazer aquela viagem que eu tanto sonhei o ano que vem, porque senão esse ano o dólar tá alto. Porra, se você morrer, velho, você não sabe quantos dias de vida você vai ter ainda nessa terra.
Você não sabe quantos dias de vida ainda te restam aqui. Então, se Deus tocar no seu coração para ajudar alguém, não pensa não, sabe, para comprar cesta básica, para doar, fazer doações, para viajar, não fica pensando no amanhã, eu vou juntar uma grana. Pensa no hoje. Óbvio, você não vai viver como se fosse o último dia. Vou gastar tudo hoje, vou para Las Vegas, vou tomar um monte de Rio Filim, vou esquecer o que eu fiz e já era. Não, você tem que ter responsabilidade. Mas você também não pode pensar e economizar para deixar de viver os melhores dias da sua vida. Você tem que investir tudo nos melhores dias da sua vida. Tudo, tudo mesmo. Certo? Bom, 55 minutos de live. Quem tiver pergunta, me envia aí. Vou ver se vê alguma pergunta aqui, alguns comentários. E vou encerrar daqui mais 5 minutinhos. Então, enquanto isso eu vou fazendo aqui o encerramento, os agradecimentos para quem esteve na live, para quem compartilhou, para quem está comigo aqui até agora, muito obrigado. Espero que tenha sido um momento enriquecedor para você, que eu tenha realmente agregado valor na sua vida, que você tenha aprendido algo. O que serviu para você, guarda, ensina, pratica e ensina. O que não serviu, pode descartar. Nem tudo aqui eu tenho a razão, nem tudo eu sou o mais espertão, o sabidão, mas tudo que eu falo aqui tem base de estudo, base científica e tem principalmente muita prática, tá? Porque eu sou um empreendedor que eu sinto na pele todos os dias o que é ser incomodado. Eu acordo incomodado. Não sou uma pessoa acomodada. E essa é a dica que eu dou para você. Se você não acorda incomodado, querendo viver um dia melhor, porque você sabe, poxa, hoje eu não tô mais perto do meu sonho. Se você não está incomodado, alguma coisa está errada. Você precisa estar incomodado com você. Você precisa parar de estar acomodado, sair da zona de conforto, expandir a zona de conforto e todo dia você tem que estar incomodado. Não é defeito para ninguém ser uma pessoa incomodada, porque é o incômodo que vai tirar você da zona de conforto. Enquanto você estiver confortável aí, você não vai crescer. Você vai crescer quando você estiver desconfortável. Então, que você possa realizar os seus sonhos, saindo da zona de conforto, estando incomodado, para que daqui 5, 10 anos a gente possa estar conversando aqui, ó, numa live e você me falando, poxa, realizei meus sonhos, cara. Graças a Deus, deu tudo certo, corri atrás, funcionou. Valeu a pena ter sonhado, valeu a pena ter sido humilhado, ter sido criticado, valeu a pena ter abrido mão de tantos momentos de curtição, valeu a pena deixar um pouquinho algumas prioridades, algumas vontades imediatas para poder realizar vontades que seriam de longo prazo. Certo, galera? Então, obrigado aí pela presença de todos vocês. Eu espero que vocês se encorajem aqui a estar fazendo a live de vocês, como eu sempre termino falando isso, que você precisa abrir a sua boca para abençoar outras pessoas. O seu pior conteúdo é o melhor conteúdo para alguém que está precisando de você nesse momento. Porque enquanto você está de boca fechada, pessoas estão morrendo lá. Ah, mas por que, Vitor? As pessoas estão morrendo porque você está de boca fechada, porque você poderia passar uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança, uma mensagem de coragem. Gente, não vende na farmácia uma pílula de coragem, tá? Não vende. Se pudesse comprar, eu vou tomar uma pílula e vou ser mais corajoso. Não. Coragem é algo que a gente precisa estar transmitindo todos os dias. Esperança, amor ao próximo, positividade e principalmente crença. Tá bom? Crença, crer que é possível, crer que vai dar certo e crer que tudo posso naquele que nos fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Beleza? Então amanhã a gente vai ter a live e a gente vai estar falando sobre autoimagem.
A nossa live de amanhã vai ser um pouquinho mais no tema assim de autoimagem. Não tem como eu falar de sonho para uma pessoa que não tem uma autoimagem, não tem como eu falar de venda para uma pessoa que tem autoimagem. Então, como a gente vai entrar no módulo de negócio e vendas, a pessoa ela precisa entender a autoimagem, ela precisa entender que ela crê, que ela é imagem e semelhança do Criador, que ela está aqui para gerar frutos. Então ela precisa entender o propósito e se alinhar com o seu propósito e sua identidade, para que aí sim, através da sua autoimagem, ela consiga entender que tudo aquilo que ela vai fazer é possível. Tá bom? Não deixe de estudar o segredo, tá bom? Não deixe de praticar a lei da atração, não deixem de fazer o quadro dos sonhos. São as tarefas que eu passei aqui na live para vocês fazerem. E aí amanhã a gente vai estar falando de autoimagem. Eu torno a repetir, não adianta eu falar de negócios para uma pessoa que não acredita nem em si mesmo. Não adianta eu dar o melhor treinamento de venda para uma pessoa que não acredita em si mesmo. Então, antes de eu entrar no módulo de negócio, antes de eu entrar no módulo de vendas, eu vou estar falando sobre autoimagem. E vai ser amanhã, o nosso quarto dia de live, o tema autoimagem. Tá bom? Aguardo vocês amanhã 7 da noite. Muito obrigado aí para quem estava aqui hoje, para quem passou por aqui, para quem compartilhou e para você que está comigo aqui até agora. Que Deus continue te abençoando e nunca se esqueça que você está aqui para reinar nessa terra. Está aqui para frutificar, para dar frutos. Várias pessoas vão sair da miséria porque você inspirou elas. E você não vai desistir, porque quando você pensar em desistir, você vai falar: muitas pessoas seguiram o meu caminho. Estão seguindo o meu caminho, por isso eu não posso desistir. Porque se você começou e você inspirou elas, você tem uma responsabilidade incrível e uma responsabilidade gigante para não fazer essas pessoas desistirem. Tá bom? Galera, vou encerrar aqui. Até amanhã, 7 da noite, eu aguardo vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Um beijo no coração de todos vocês e um grande abraço. Até amanhã, valeu!